colegas, dar boas-vindas aos colegas aí. Na nossa combinação, o Vitor Verbara falaria primeiro os aspectos mais gerais da questão da epidemiologia e da questão da pandemia do Covid-19, e depois o Alexandre Chiep falaria das questões sobre biossegurança, vacinas, etc. Seriam, então, palestras complementares. E, em seguida, nós teremos um debate. O mais importante é poder direcionar perguntas diretamente aos nossos dois colegas, epidemiologistas. O Vitor é também médico do trabalho. O Alexandre Chiep é sanitarista da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Então, com a palavra, o Vitor Verbara, epidemiologista, ele foi coordenador de epidemiologia da Secretaria de Estado da Saúde durante bastante tempo e é também um especialista em saúde do trabalhador. Boa tarde a todos. Obrigado, Pedro, pelo convite. Boa tarde, Alexandre. Quer dizer, o debate hoje é para uma plateia mais da saúde mental, psiquiatras, psicólogos. Muitos de vocês estão aí na linha de frente também nessa questão do coronavírus. É uma situação que mudou completamente a vida de todo mundo nesse ano. Todos nós estamos com um ritmo de vida, um ritmo de trabalho totalmente diferente, mudanças nas relações interpessoais, pressionados por uma série de situações também familiares, de amizades que estão ficando doentes, amigos indo embora, enfim. E essa é uma situação que aconteceu de repente, vamos dizer assim, no início da pandemia. A primeira notificação foi no dia 31 de dezembro de 2019, pelo governo da China, ao escritório da Organização Mundial de Saúde, lá na China. Foi identificado um novo tipo de pneumonia, surgiram alguns casos de pneumonia típica, refratária aos tratamentos normais, e no dia 7 de janeiro desse ano já, foi isolado finalmente um novo tipo de coronavírus, que é uma classe de vírus bastante conhecida, e esse é um novo vírus que surgiu nesse final desse ano. Essas informações, a Organização Mundial de Saúde ensejou uma série de acompanhamentos por parte do mundo inteiro, principalmente por parte da Organização Mundial de Saúde, e nas investigações iniciais se associou o surto a exposições em um mercado de frutos do mar na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na China. No dia 30 de janeiro, o assunto já era bastante noticiado no mundo inteiro, em janeiro, e no dia 30 de janeiro, finalmente, por parte da OMS, foi decretada a emergência de saúde pública de importância internacional, em razão da disseminação do coronavírus, do novo coronavírus, por toda a China. Já no dia 11 de março de 2020, logo depois, a OMS reconheceu, já depois de muita pressão, inclusive, uma pandemia, uma situação de pandemia. Essa é a sexta vez na história que uma emergência de saúde pública de importância internacional é declarada. Todas as outras foram recentes, ou seja, a maioria de nós, profissionais de saúde, vivenciou, pelo menos, uma delas aqui no Brasil, ou duas delas aqui no Brasil, que foram a pandemia de H1N1 e o vírus Zika e o aumento de casos de microcefalia e outras malformações congênitas a partir de uma situação vivenciada aqui no Brasil e de início lá no Nordeste do país. Outras situações foram em 2014, houve surtos de poliovírus em várias partes do mundo, inclusive na Europa.
Em agosto de 2014, o surto de ebola na África Ocidental também ensejou uma declaração de emergência de saúde pública. E um novo surto de ebola em 2018, dessa vez na República Democrática do Congo, também ensejou uma declaração de emergência de saúde pública de importância internacional. Nessas situações, o que os países devem fazer? Eles devem adotar abordagens envolvendo toda a sociedade e o governo para desenvolver estratégias integrais e combinadas para prevenir a disseminação dessas infecções, minimizando o impacto e a perda de vidas. No dia 3 de fevereiro, próximo, o Ministério da Saúde no Brasil decretou, antes mesmo da decretação de pandemia por parte da OMS, emergência de saúde pública de importância nacional, por meio de um decreto do Ministério da Saúde, número 188, baseado num decreto de 2011. Essa portaria também estabeleceu um centro de operações de emergências em saúde pública com um mecanismo nacional de gestão coordenada de resposta à emergência do âmbito nacional. Essa iniciativa criou filhotes, vamos dizer assim, em todos os estados. Em fevereiro mesmo, Alexandre está aí, foi criado um grupo executivo que já começou a planejar algumas ações, tanto na prevenção, vigilância, quanto na assistência. No Rio de Janeiro, então, a Secretaria de Saúde e o governo do Estado baixaram alguns decretos com medidas para enfrentamento dessa emergência, a resolução de 19 de março, já criando mecanismos de contenção de mobilidade social, enfim, tudo isso que a gente está vivendo agora. Um parênteses, vocês vejam que isso aí foi um desenvolvimento, uma situação de menos de 3 meses. Eu, particularmente, passei 2 situações em relação a isso que me envolveu assim, muito assim, que eu pude acompanhar essa rápida evolução muito de perto. Primeiro, entre o Natal e o Ano Novo, a minha filha mais velha, ela foi para a China. Ela foi a trabalho para a China, ia ficar 3 semanas, ela e o marido, 3 semanas, e ela viajou entre o Natal e o Ano Novo, Réveillon. No dia 31 de dezembro, como eu disse, foi notificado essa situação na China e, durante a semana seguinte, isso começou a ser bastante debatido na mídia, foi bastante noticiado a evolução dessa epidemia, e nós, como família, passamos a ficar bastante preocupados com ela em função dessa notícia. Quando ela voltou, em meados de janeiro, a China já estava com centenas de mortes, isolando uma província inteira, enfim. E ela teve que ficar, de uma certa forma, em quarentena, estipulada por nós mesmos aqui em casa. Ela mora em Santa Catarina. Em março, no dia 29 de fevereiro, e o Alexandre acompanhou bastante isso, eu fui para a Espanha, para a Catalunha. Cheguei lá no dia 1º de março e a vida lá estava completamente normal. Vocês todos acompanharam o que aconteceu na Espanha. A vida completamente normal, os museus abertos, vida noturna. Eu fui para um congresso, cheguei lá, então, repetindo, no dia 1º de março. Durante a semana, no dia 5 ou 6 de março, houve o primeiro óbito na Espanha, em um asilo, um paciente, em um idoso num asilo. Nos 15 dias que eu fiquei lá, a evolução foi tão rápida e de tal ponto que em 15 dias eles decretaram um lockout já com centenas de óbitos, mais de 200 óbitos.
Nesse período, eu ia acompanhando e ia avisando ao pessoal aqui do comitê sobre essa rápida evolução. Logo depois que eu cheguei, no dia 15, 16 de março, com assim, graves problemas para voltar, o aeroporto estava praticamente fechado, os voos cancelados, etc. Em uma semana, o governo do estado do Rio de Janeiro decretou, através de uma resolução, se eu não me engano, a 2006, o anterior, agora não me lembro, decretou essas medidas de restrições de mobilidade em tempo bastante correto, eu diria. Então, isso serve para ilustrar bem a evolução assim, de enorme rapidez da situação em todo o mundo e que nos pegou aqui no Brasil em menos de 3 meses depois de surgir o primeiro caso lá na China. O coronavírus faz parte de uma família bastante grande, conhecida desde a década de 60, que normalmente causa leves sintomas, a maioria desses vírus, semelhantes a um resfriado até uma síndrome respiratória grave, mas, em geral, a maior parte dos coronavírus ou é assintomático ou é pouco sintomático. Duas outras situações de epidemias provocadas por coronavírus causaram grande preocupação mundial e elevado número de mortes. Também com síndromes respiratórias agudas graves. A SARS, no início dos anos 2000, e a MERS, a síndrome respiratória do Oriente Médio, mais ou menos em 2009, 2010, agora não me lembro. O caso atual é um novo vírus, como eu disse, mais tarde foi denominado de SARS-CoV-2, que até então não era identificado em humanos. A transmissão, então, acontece de pessoa doente para um assintomático, um contato próximo, por meio de aperto de mão, contatos com gotículas de saliva, espirro, etc. E também por contato, assim como acontece com as situações de gripe, contato com superfícies contaminadas. Então, se acredita que o vírus ele possui como hospedeiros determinados animais, espécies de morcegos, e o pangolim, que eu vim a descobrir mais tarde, que se trata de uma espécie de gato, alguma coisa assim, que são animais exóticos consumidos como alimentos em várias partes da China. Período de incubação varia de 2, 4 a 14 dias, e, em média, no mundo, se vê uma taxa de transmissão de 2,75, ou seja, cada pessoa pode infectar até 2 ou 3 outras pessoas. O Alexandre depois até pode comentar um pouco mais sobre essa taxa de transmissão aqui no Brasil e no Rio de Janeiro especificamente. A letalidade global gira em torno de 3,4%, e aumenta de acordo com a idade da pessoa acometida e com as comorbidades presentes. Inicialmente, então, as notícias que vinham lá da China é que a maioria dos casos, a imensa maioria dos casos, era ou assintomático ou de sintomas muito leves, o que não se viu mais tarde quando chegou aqui na Europa e nas Américas. Os pacientes portadores de doenças crônicas apresentam as maiores taxas de mortalidade, e a gente pode destacar entre elas o câncer, a hipertensão, as doenças respiratórias crônicas, a asma, o diabetes e as doenças cardiovasculares. No mundo inteiro, já se conta, o número de casos já está na casa dos milhões, assim como o número de óbitos já extremamente elevados, centenas de milhares. No Brasil, nós temos até o dia 12, quase 180 mil casos, com 12.400 óbitos confirmados, e ontem, no dia 12, foram 881 óbitos novos, que se somaram à estatística até o dia anterior. Esse dado, assim, há 3, 4 semanas, quando a gente via isso nos noticiários referentes à Itália ou Espanha, a gente via exatamente esse quadro, 800, 900 óbitos por dia. A gente
que trabalha na área de saúde pública já esperava que isso pudesse acontecer aqui no Brasil, mesmo com as medidas de mobilidade, de restrição de mobilidade adotadas, que foram essenciais, diga-se de passagem. Nós temos uma letalidade aqui no estado do Rio de Janeiro de 7%, lembrando que esses cálculos, esses indicadores, sofrem uma situação de subnotificação importante, né? A letalidade pode ser mais baixa do que isso, mas, de qualquer maneira, são números que pressionam enormemente o sistema de saúde público e privado no Brasil. O Covid-19, como foi nomeada essa doença no início do ano, ela entrou no Brasil através de viajantes, né, que vieram da Europa, principalmente, chegaram no Rio de Janeiro nos bairros mais nobres, como a gente sabe. Até hoje, a incidência mais alta no Rio de Janeiro é na Zona Sul e na Zona Oeste, principalmente, Barra da Tijuca e Copacabana, mas ela está cada vez mais ganhando as áreas mais populares, mais pobres da cidade. Tem aqui um gráfico a seguir, que são os casos acumulados no Brasil, por data de notificação, até o dia 11 de maio. Vocês percebam que ele levou um tempo, essa curva, para decolar. E isso acontece com qualquer epidemia. Mesmo com aquelas de maior taxa de transmissão, ela leva um tempo para ganhar impulso e decolar. Mas vocês podem ver que essa curva ascendente é ainda muito importante. Lembrando que essa doença está se interiorizando bastante, pegando cada vez mais cidades médias e pequenas no interior do Brasil e no estado do Rio de Janeiro também. Esse gráfico é interessante porque mostra a situação de internações por semana epidemiológica. A semana epidemiológica vai de segunda a domingo, e é numerada de 1 a 52 até o final do ano. E faz uma comparação das internações por síndrome de angústia respiratória grave em 2009 e 2019, digo, em amarelo, e em 2020 em vermelho. Vocês vejam que, desde o início do ano, em janeiro, já há uma pequena diferença nessas internações. E essa diferença vai aumentando à medida que passam as semanas, e a partir da 8ª semana, mais ou menos, 7ª ou 8ª semana, começa a haver um enorme incremento nessas internações. Em geral, até o ano passado, o SARG era muito frequentemente vinculado à gripe, uma complicação da gripe, pneumonias virais que levam ao sofrimento respiratório. Esse dado das internações por SARG mostra o impacto na rede de saúde das internações por SARG devido, certamente, ao coronavírus, ao SARS-CoV-2. E aqui está o acúmulo de óbitos também por semana. Essa última, nós estamos na semana 20, logicamente ainda não está encerrado essa estatística semanal, mas também vocês vejam que segue mais ou menos a curva da incidência. Então, no estado do Rio de Janeiro, até ontem, tínhamos 1.928 óbitos, uma incidência de 107 casos por 100 mil habitantes, uma mortalidade de 11 casos por 100 mil habitantes, indicadores esses que vão aumentando bastante a cada dia. Essa página que vocês veem a seguir é a página do painel Rio Covid. É bastante interessante o acompanhamento para vocês, ela é acessível pela internet. O Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Saúde, também tem um painel parecido, e o Ministério da Saúde, idem. E ela vai te dando
informação diária dos casos confirmados, dos óbitos, das confirmações por bairro, da incidência, do número de hospitalizados, dos recuperados, enfim, é bastante cheia de informações, inclusive para o planejamento das nossas unidades, inclusive para as unidades de saúde mental, para as CAPs, porque vai impactar, e a gente vai ver adiante, nessas unidades, sem dúvida alguma. Então, um mapinha aí no centro, vocês estão vendo as bolas, esses clusters são a incidência. Se você buscar, é o que eu não tenho aqui, passar esse mapa para óbito, esses clusters vão estar maiores do que a incidência nas áreas da zona oeste de Santa Cruz, Campo Grande, etc., mostrando que a mortalidade está avançando mais rápido em termos de dados, indicadores, do que a própria incidência nessas áreas. Os casos por faixa etária, notificados aqui no município do Rio de Janeiro, a maioria entre 20 e 49 anos, mas os óbitos são bem maiores, o percentual de óbitos em idosos chega a 71%, com uma taxa de mortalidade no Rio de Janeiro de 17,5% por 100 mil, mais alta do que o estado do Rio de Janeiro. E aí, o próximo gráfico, vocês vejam a diferença de taxa de letalidade. Em alguns bairros, Leblon, classe média alta e classe alta, de 2,4%, e na Maré, bairros mais pobres, chegando a 30,8%. Lembrando que a notificação aqui no Rio de Janeiro e no Brasil em geral, a grande maioria de casos notificados são daqueles casos graves, que chegam à internação. Mesmo assim, esse gráfico nos aponta para algumas situações tristes, eu diria, né? Que é a questão do acesso a um atendimento de qualidade e em tempo hábil. Apesar da organização, da montagem do comitê, das restrições de mobilidade e tudo mais, a construção de um nível de assistência rápido para fazer frente a isso não está acompanhando a evolução da doença. E a gente sabe das dificuldades, a Secretaria de Saúde do Estado e a Secretaria Municipal de Saúde de Niterói estão construindo hospitais de campanha, mas estão com sérias dificuldades na montagem desses hospitais, tanto por equipamentos, os respiradores, vocês estão acompanhando, estão faltando respiradores, está havendo dificuldades na compra, dificuldades na internação. Quando chegam os respiradores, eles não servem, ou estão com defeito, ou não são os adequados, não tem a capacidade adequada para fazer atendimento. Quer dizer, então, quem vai sofrer mais com essa situação é justamente a população de mais baixa renda e aquelas áreas onde tem menor acesso ao sistema de saúde. Esse próximo gráfico também mostra um pouco o impacto dessa doença em relação à mortalidade no Rio de Janeiro. A linha amarela, vocês veem aí bem central, é a média de óbitos entre 2016 e 2019. E essa faixa central, mais cinza, clarinha, é o limite superior e inferior esperado de mortes. Vocês vejam que em 2020, mais ou menos na altura de 2020, começa a surgir essa faixazinha vermelha, ou grená, não sei como é que aparece aí para vocês. Já é a diferença do número de óbitos em cima dessa média de óbitos do Rio de Janeiro de 2016 para 2019, para 2020. E a linha cheia, preta, já é o total de óbitos acima da média. Então, a gente não está falando sem lembrar, assim,
ao contrário do que a gente até imaginava no início do ano, que não seria assim tão impactante em termos de mortalidade e de gravidade, e, por outro lado, já mais tarde, em março, quando a gente já sabia dessa gravidade, mas muitos achavam que era uma gripezinha, e continuam achando, infelizmente, vocês veem o impacto que isso trouxe na nossa sociedade aqui no Rio de Janeiro. A diferença de mortes sobre a média 2016 a 2019 que a gente está vendo nesse ano. Não sei se vocês estão percebendo bem isso. Eu vou passar rapidamente pela questão de critérios diagnósticos, que se baseiam mais nos critérios epidemiológicos, que a gente já falou, um histórico de contato próximo ou domiciliar nos últimos dias, 7 dias, mais ou menos, antes do aparecimento de sintomas. Casos confirmados laboratorialmente, a gente sabe que é difícil, os testes não estão sendo ofertados em número suficiente para fazer o teste dos casos clínicos. Critérios clínicos são pessoas com quadro respiratório agudo, caracterizado principalmente por febre, que pode estar ou não presente na hora da consulta, acompanhada de tosse, ou dor de garganta, ou coriza, ou dificuldade respiratória, como uma síndrome gripal. Já as pessoas com desconforto respiratório ou dificuldade para respirar, uma pressão persistente no tórax, uma dor torácica, ou saturação de oxigênio menor que 95% em ambiente, ou cianose, já demonstra a possibilidade de estar desenvolvendo um quadro mais grave. Até poucas semanas atrás, até poucos dias atrás, o Alexandre pode até comentar isso, se buscava internar, hospitalizar as pessoas que chegavam já com um quadro mais sério da doença. Mudou-se esse padrão. O atendimento na situação hospitalar não está deixando, não chega mais a esse grau de evolução da doença. Os critérios clínicos laboratoriais são outros critérios, são os outros critérios, mas antes acho que vale a pena falar um pouquinho do comparativo entre doenças respiratórias, lembrando que a gente está chegando na época do ano em que as viroses respiratórias são mais comuns. Então, esse quadro que vai ficar aí para vocês, eu não vou comentar por ser muito longo, ele dá uma diferença, mais ou menos, entre a infecção por coronavírus, o resfriado comum e a gripe. Eu acho interessante porque isso nos orienta a fazer o diagnóstico correto. É importante lembrar também que a gente está passando por uma campanha de vacinação e as pessoas vacinadas já diminuem ou já facilitam para o médico fazer na unidade de saúde um diagnóstico diferencial mais correto, afastando a possibilidade de uma gripe, por exemplo. Então, aqui são os sinais e sintomas mais comuns. Manifestações mais raras, mas não tão raras assim, podem acontecer. Quando eu digo mais raras, são as menos conhecidas, mas as manifestações dermatológicas, elas estão sendo muito frequentemente vistas. Eu já tive a oportunidade, eu estou trabalhando todos os dias no ambulatório, já vi vários casos, e as manifestações cutâneas são muito frequentes, principalmente essas à direita do vídeo, essas erupções maculopapulares, que parecem muito com uma virose exantemática qualquer. E já vi também casos de urticária. Eu já vi um caso de urticária. Sinais e sintomas envolvendo o sistema nervoso central e periférico. Na questão do sistema nervoso periférico, é muito frequente as alterações, principalmente do olfato e também do paladar. E também estão sendo descritas, mais raramente, alterações visuais leves e que se recuperam logo depois. Eu não sei se o Alexandre tem algum tipo de notícia, mas aparentemente essas alterações no olfato estão mais vinculadas com uma boa evolução do quadro.
aparentemente é um bom sinal de prognóstico. Alterações do sistema nervoso central são descritas alterações por trombose, AVCs, acidentes vasculares, além daqueles sintomas comuns de cefaleia, tonteira, etc. Dores musculares também são muito frequentes. As pessoas que têm tido aquele quadro mais exuberante, eles reclamam muito de dor muscular, como se fosse dengue, por exemplo. Eles fazem muito essa relação. Outras manifestações em crianças, as crianças desenvolvem menos quadros graves, mas já estão aparecendo manifestações vasculares, como, por exemplo, a doença de Kawasaki, que leva potencialmente a problemas cardíacos. Por fim, parece que o Alexandre vai comentar mais essa parte da prevenção. Dentre os eventos adversos, a gente tem que pensar mais também nos eventos adversos em termos de comunidade. E aí, esse tipo de evento é que vai talvez recair mais, com maior impacto no trabalho de vocês da área de saúde mental. Nos idosos, o risco de isolamento social, falta de cuidadores, a questão do cuidado do idoso por parte da família, a violência contra o idoso, que também pode acontecer. Entre os jovens, a gente está vendo essa questão do Enem, essa discussão em relação ao Enem, que deveria ser adiado, porque as pessoas não têm acesso, as pessoas de mais baixa renda, a meios de comunicação que lhes faça acompanhar para e passo os seus estudos. A perda do emprego é muito grande, o desemprego, principalmente entre os jovens. A questão das mulheres, perda de renda, aquelas chefes de família, o cuidado com as crianças, o aumento da vulnerabilidade, pacientes, os psiquiátricos, risco de isolamento social, falta de cuidadores, dependentes químicos, o risco da recaída, da interrupção e as consequências da abstinência, pessoas com deficiência, pessoas com situação de rua. É impressionante como elas, com o esvaziamento das ruas, a diminuição de circulação das pessoas, como elas estão muito mais visíveis. Parece que as ruas estão tomadas por moradores de rua, e eles perdem, com a diminuição de circulação de pessoas, comércio fechado, o acesso à comida e à proteção também. Migrantes ilegais, trabalhadores em contratos temporários, pessoas de baixa renda, as internadas em instituições e LPIs, instituições de longa permanência de idosos, sistema penal, todas essas situações que vão sendo agravadas, essas pessoas expostas a essas situações têm essas suas situações bastante agravadas. Essas são as questões do diagnóstico, eu vou deixar um pouco mais para o Alexandre talvez falar, porque envolve a questão dos estudos epidemiológicos e, enfim, eu acho que eu posso parar por aqui. Se for o caso, mais tarde, eu volto a conversar, porque eu acho que já está passando do meu tempo, já são 18 minutos, pelo menos. Obrigado, Vitor. Então, vou agradecer aí, muito boa a sua exposição. Vou passar logo, imediatamente, para o Alexandre Chiep, que é sanitarista e epidemiologista lá da Secretaria de Estado da Saúde. Alexandre. Queria agradecer muito o convite para poder estar conversando com vocês, agradecer a oportunidade da gente discutir um tema tão importante, agradecer ao Vitor também, que intermediou essa participação, parabenizar pela apresentação. Eu vou botar a apresentação, eu vou pular algumas coisas que o Vitor já abordou, e depois para a gente poder ter um pouco mais de tempo para o debate. Primeira questão que acho que a gente tem que colocar, assim, a gente foi pego de surpresa realmente. A gente viveu recentemente algumas emergências de saúde pública de interesse internacional. Eu lembro muito bem da epidemia de ebola, que acho que é bom sempre a gente comparar o ebola com o coronavírus para a gente poder entender essa dinâmica de transmissão e essa dificuldade que a gente tem hoje de controlar o
coronavírus exatamente por essas características que ele tem. A epidemia de ebola, a gente estava falando de um vírus com uma letalidade elevadíssima, superior a 40%, mas com algumas características muito peculiares, né? É uma letalidade, apesar de alta, mas todas as pessoas infectadas desenvolviam sinais e sintomas e só transmitiam a partir do início dos sinais e sintomas. Isso era uma característica da infecção por ebola que fazia com que o seu controle fosse mais simples do que é, por exemplo, a questão do coronavírus, que tem características preocupantes, como a alta letalidade, como o Vitor colocou, e, ao mesmo tempo, tem a característica da maioria dos vírus respiratórios de fazer infecções oligoassintomáticas e transmissão ainda antes do aparecimento dos sinais e sintomas, o que faz que seja muito difícil fazer, por exemplo, o que foi feito com a ebola, da triagem febril como uma estratégia eficaz para você poder evitar a disseminação da doença, o que é muito difícil com o vírus respiratório. Na pandemia de influenza H1N1, em 2009, as tentativas de se conter a disseminação do vírus com estratégias em portos e aeroportos, através de triagem de pacientes febris, não surtiu absolutamente nenhum efeito. E isso a gente viu com o Covid também, com o SARS-CoV, esse novo coronavírus, que por conta dessa sua característica se espalhou muito mais rápido ainda do que o H1N1 se espalhou. Isso por uma característica muito simples. Ele, apesar de ser um coronavírus, ele se difere da grande maioria dos coronavírus que causam doenças leves e se difere também tanto do SARS-CoV como do MERS-CoV, que é o coronavírus que causou, que são os 3 coronavírus que causam formas graves, na verdade, né? Esse é o terceiro. Mas a grande diferença desse novo coronavírus é que, além dele ter uma letalidade muito maior do que os coronavírus comuns, que causam quadros leves, ele tem uma taxa, apesar também de ter uma letalidade menor do que o SARS-CoV, do que o MERS-CoV, ele tem uma taxa que a gente chama de taxa reprodutiva básica, que a capacidade dele de se propagar é muito maior. Ela foi revista agora, inclusive. O Vitor estava com dado, agora recentemente saiu um novo estudo grande sobre a taxa reprodutiva básica do Covid-19, de cerca de 3,28 e alguns estudos mostrando que pode chegar a 4. Para efeito de comparação, a taxa reprodutiva básica do influenza H1N1 é inferior a 1, em torno de 0,8. Então, isso mostra não só a agressividade em termos de letalidade desse novo coronavírus, mas também sua capacidade de alastramento na população. Então, se a gente pega um vírus com uma taxa reprodutiva básica que se assemelha a 4, se aproxima de 4, isso é, uma pessoa infectada pode infectar outras 4 pessoas, numa população 100% suscetível, você imagina um estrago, e é esse estrago que a gente está vendo em todo mundo. Outra característica do vírus é o período de incubação. O período de incubação de 3 a 7 dias, pode chegar até 2 semanas, mas é um período de incubação relativamente curto. Mas os estudos mostram que, muito provavelmente, essa pessoa já está infectando antes do aparecimento dos sinais e sintomas, o que também torna mais difícil o controle desse novo coronavírus. Quando a gente vê os dados no mundo, a gente vê claramente que a gente agora, a gente ainda tem transmissão importante na Europa, essa transmissão vem caindo, e a epidemia ela vem aumentando de uma forma geral nas Américas, principalmente Brasil e Estados Unidos, que respondem pela grande maioria dos casos. Então, a gente vê ainda uma transmissão importante na Europa, uma diminuição importante da transmissão na Ásia, a gente está vendo em alguns países uma segunda onda de transmissão, mas um aumento significativo da transmissão nas Américas. Esse é o painel do Ministério da Saúde. O Vitor apresentou muitos dados de letalidade ali, depois a gente vai conversar um pouco sobre isso. Essa letalidade é de 7%, absolutamente muito difícil de se comparar. Acho que a gente vai precisar de mais estudos para a gente poder saber qual é a efetiva letalidade desse vírus, porque isso depende muito de diagnóstico. Acho muito pouco provável que os sistemas de vigilância
não só no Brasil, mas em todo o mundo, consigam dar uma clareza de qual é a taxa de letalidade efetiva desse vírus. Então, a gente vai precisar de alguns estudos específicos para a gente poder fazer esse cálculo. Muito difícil fazer esse cálculo com base no sistema de vigilância atual. Só para vocês terem uma ideia visual de como está a incidência do novo coronavírus no Brasil, vocês podem ver que ele está espalhado, basicamente, por todo o país, com alguns, como é um coeficiente de incidência, isso está relativizado por população, mas mesmo assim, ele está restrito a alguns centros metropolitanos mais na periferia. Esse é um fenômeno interessante de praticamente todas as epidemias que a gente vê, não só por vírus respiratórios, mas também por arbovírus, por exemplo, que é o processo de interiorização. Ele tende a começar na periferia e depois interiorizar para o restante do país. No Rio de Janeiro é a mesma coisa. A gente vê, geralmente, essas epidemias acontecendo em grande região metropolitana e depois interiorizando. E é exatamente isso que a gente está vendo aqui no estado do Rio de Janeiro. A capital do estado bastante afetada, a Baixada Fluminense começando a ser afetada um pouco mais tardiamente, em alguns municípios do interior ainda livres ou com muito poucos casos da doença. Livres eu não diria, mas com poucos casos da doença. Então, esse processo de interiorização que a gente certamente vai ver no Brasil nas próximas semanas, nos próximos meses, é o que a gente também vai ver, provavelmente, aqui no Rio de Janeiro. Eu botei os óbitos acumulados por Covid, muito cuidado na hora que for analisar esses óbitos acumulados, que tanto o Brasil como vários estados estão colocando. Esses óbitos acumulados são por data de notificação. Isso tem um viés importante, uma falha importante, que na verdade, eu estou refletindo também a minha capacidade de notificar esses casos. Então, muitos casos com atraso de notificação podem fazer com que essa curva, a gente tenha dificuldade de entender se ela reflete efetivamente a realidade do que está acontecendo naquele território. Eu digo isso porque eu vou mostrar depois essa curva do Rio de Janeiro, que a gente fez por data de ocorrência do óbito. Eu vi poucos locais fazendo isso, que mostra um desenho um pouco diferente. Esse é o resumo daqui do Rio de Janeiro. 18.486 casos confirmados. Óbvio que a gente não tem só 18 mil casos. Na verdade, a gente trabalha com esses dados porque todo mundo trabalha, mas isso não mostra absolutamente nada. Talvez mostre só e mal nossa capacidade de testagem, porque eu vou mostrar depois para vocês, se a gente está testando muito pouco, por diversos fatores, obviamente a gente vai confirmar muito pouco caso. Ou a gente vai confirmar todos os casos de síndrome gripal como se fosse coronavírus por critério clínico epidemiológico, ou a gente só vai confirmar essa quantidade de casos que a gente tem. Se duvidar, algumas pessoas mais antenadas em redes sociais devem ter mais amigos no Facebook contaminados do que a gente tem hoje notificados em alguns estados. Então, isso efetivamente não reflete a realidade. Por outro lado, os dados de óbito são dados muito mais confiáveis. Nós temos um sistema de informação de óbito bastante confiável. A captação de óbitos suspeitos é mais simples de ser feita, não só por conta da declaração de óbito, mas porque é um evento que você tem a necessidade de você ter uma declaração de óbito e você consegue depois fazer uma investigação a partir dela. Hoje nós temos 927 óbitos de investigação no Rio de Janeiro, então quando eu falo que a gente tem que avaliar a curva com cuidado, porque a quantidade de óbitos de investigação em todos os estados é significativa. Essas síndromes respiratórias aguda grave, estão misturadas com influenza, estão misturadas com pneumonias bacterianas, estão misturadas com diversas outras patologias, edema agudo de pulmão, enfim. É muito difícil você fazer essa diferenciação em muito curto período de tempo. Então, esse é um problema. O processo de investigação de óbitos é um processo lento, que você precisa de laboratório, você precisa de equipe médica para poder auxiliar nesse processo de investigação, para que você não coloque o óbito onde não existe e também deixe de notificar esses óbitos. De qualquer jeito, a média de idade dos óbitos no Rio de Janeiro está em torno de 66 anos. Isso mostra que a doença é bastante agressiva
em pessoas mais velhas, principalmente com comorbidades, mas por si só, a idade é um fator de risco, isolado já é um fator de risco para aumento de letalidade, e essa mediana está muito semelhante, em torno de 67 anos. Esse é o gráfico que eu mostrei para vocês, enquanto aquele gráfico por óbito por data de confirmação só sobe, quando a gente plota esses óbitos no gráfico por data de ocorrência do óbito, essa curva é um pouco diferente. E para poder mostrar como que é diferente, eu coloquei, não sei se vocês conseguem ver a cor, em laranja são os óbitos em investigação, em azul são os óbitos já confirmados, e a gente colocou um pior cenário para a Covid, como se todos os óbitos em investigação fossem confirmados. Vocês veem que essa curva muda um pouco. A gente sobe até o dia, se não me engano, é o dia 20 de abril. Depois a gente estabelece um platô em patamares muito elevados. Eu lembro que saiu na mídia há 3 dias, 4 dias atrás, aqui no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro bate recorde de óbitos, se não me engano, foram 190 óbitos no mesmo dia. Isso não é que a gente queira diminuir o problema, mas a gente tem que mostrar o problema do tamanho que ele é. Na verdade, a gente conseguiu incorporar uma nova plataforma de laboratório. No dia seguinte, tinham saído 2.000 exames de PCR. E aí, com isso, a gente confirmou parte importante dos óbitos que estavam em investigação. Então, uma coisa importante é a gente saber avaliar os gráficos adequadamente para a gente poder saber exatamente o que está acontecendo. A gente, hoje, no Rio de Janeiro, a gente está em patamares elevados, essa queda ainda não é significativa, a gente não tem como ter certeza se é um atraso ainda de notificação, mas a tendência, o que parece que a gente está numa tendência de estabilidade ou num crescimento lento da curva de óbitos nesse momento. A gente não sabe ainda explicar por que isso. Algumas estratégias que nós estamos fazendo podem ajudar a responder isso. Uma delas são os inquéritos soroepidemiológicos, que a gente está conduzindo aqui no Rio de Janeiro neste momento. São 3 inquéritos soroepidemiológicos, um refletindo a população geral, um outro em profissionais de saúde, e um outro em hemodoadores, que nós optamos por continuar. E o que a gente vê, semana a semana, essa prevalência aumentando de forma significativa. Uma prevalência que a gente viu há cerca de 3 a 4 semanas atrás, com um estudo que foi feito no Hemorrio, essa prevalência já está 3 a 4 vezes maior do que a gente viu naquela época. Isso em população assintomática, doadores de sangue. A prevalência que a gente está vendo nas UPAs, em pessoas que procuram as UPAs por qualquer sinal ou sintoma que não seja respiratório, também está batendo entre 15% e 20%. Então, isso pode ser que essa doença ela se reproduza tão rápida na população, ela infecte tanta gente ao mesmo tempo, e que uma parcela delas pequena só efetivamente vai procurar serviços de saúde, que a gente talvez já tenha uma parte importante da população já sendo imunizada. Não dá para a gente afirmar isso, são teorias, mas que a gente precisa pensar e conduzir essas estratégias para a gente poder entender o que está acontecendo. No momento, nós não temos outra alternativa que não seja manter o isolamento social para que essa curva, que de certa forma está estabilizada em patamares muito elevados, ela não suba muito, até porque a gente está visualizando agora uma tendência de interiorização da epidemia aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, o que deve ser notificado pelos profissionais de saúde? Casos de síndrome gripal, casos de síndrome respiratória aguda grave e óbitos suspeitos ou confirmados para a Covid. Isso é só para vocês terem uma ideia, o Vitor já falou alguma coisa, mas a gente considera a síndrome gripal qualquer indivíduo com quadro respiratório agudo. Então, a influenza causa isso, às vezes a dengue pode confundir um pouco com esses sinais e sintomas, principalmente em crianças e idosos que tendem a não fazer febre. E o que a gente está vendo nos casos de Covid, o Vitor já havia colocado a questão da alteração de paladar e olfato, há uma tendência muito grande de algumas pessoas que fazem quadros leves, e parece que essa perda de olfato e paladar ela é um fator que indica um curso benigno da doença, ela não se enquadra também nesses critérios de definição de caso. Então, a gente está falando de uma doença muito nova, que a gente sabe ainda pouco em relação à evolução clínica dela e quais são efetivamente as razões para que algumas pessoas jovens, sem fator de risco, eventualmente evoluam para formas graves.
De qualquer jeito, essa é a definição de casos de Covid. O outro é a síndrome respiratória aguda grave, o Vitor já havia colocado a definição, também é de notificação obrigatória, e talvez seja aí, na síndrome respiratória aguda grave, nos óbitos, que a gente vai ter melhores dados para poder tomar decisão, porque são pacientes que são necessariamente internados e a gente tem maior capacidade de identificação, notificação e investigação desses casos do que necessariamente os casos brandos que acontecem na comunidade. Em relação ao diagnóstico laboratorial, que é a grande questão hoje, quem testar? A gente testa não só com base no que aonde a gente quer chegar, mas também com base no que a gente tem disponibilidade de teste, obviamente. É sempre bom lembrar que, por ser uma doença muito nova, o tratamento ainda é um tratamento em estudo, o entendimento da doença é um entendimento muito novo, e os testes são testes que a gente chama de testes de primeira geração, também tem vários problemas, né? Então, hoje, a recomendação para testar são os casos graves e óbitos. Nós testamos preferencialmente por PCR todos os casos graves e óbitos. Profissionais de saúde da área de segurança, com o único objetivo de tentar fazer com que o retorno ao trabalho deles seja o mais rápido possível. Profissionais de saúde contactantes domiciliares de casos confirmados de Covid, pela mesma razão, para que esses pacientes, para esses profissionais não infectem outros no seu ambiente de trabalho, e que para eles também não tenham que ficar esperando 7 dias para ver se vão desenvolver sinais e sintomas para poder voltar ao trabalho. Então, nesse caso, a gente recomenda a realização do PCR precoce também. O Ministério da Saúde incluiu recentemente as pessoas com mais de 60 anos, os contactantes íntimos dessas pessoas, com sinais e sintomas respiratórios, indivíduos em enquetes de estudo de soroprevalência e indivíduos para caracterização de clusters de transmissão. Nós estamos com um estudo aqui no Rio de Janeiro que está começando na semana que vem, para poder identificar precocemente clusters de transmissão através da testagem rápida com um aplicativo que vai poder selecionar pessoas através do aplicativo. Os testes que a gente tem são basicamente 2 grupos de testes, o RT-PCR, para detecção da presença do vírus, né, é um RNA vírus, então a gente vai pesquisar sequências de DNA para poder identificar ele, e os testes imunológicos, principalmente os testes rápidos, e agora, mais recentemente, a sorologia ELISA, que, nesse caso, a gente vai detectar os anticorpos que são produzidos para combater o vírus, seja o IgA, mas principalmente o IgM-IgG, sendo o IgM um anticorpo mais precoce, que indica infecção recente, e o IgG, infecção, um anticorpo mais tardio, que provavelmente indica, provavelmente que eu falo, porque para a gente ter certeza, a gente teria que pesquisar o que a gente chama de anticorpo neutralizante, mas que provavelmente indica uma imunidade mais duradoura, que a gente não sabe por quanto tempo, mas provavelmente indica. Alguns dados preliminares mostram que as pessoas que têm IgG em teste rápido também têm anticorpos neutralizantes em alguma medida, o que, de certa forma, mostra que eles têm imunidade, mesmo que a gente não consiga garantir que seja pela vida toda, eles apresentam imunidade contra uma nova infecção. Então, o PCR ele deve ser feito, idealmente, até o 7º dia de início dos sinais e sintomas. Em algumas situações, pode ser feito até mesmo antes do aparecimento dos sinais e sintomas, em algumas situações específicas. Ele já é detectável 2, 3 dias antes do início dos sinais e sintomas. O IgM, ele pode ser feito a partir do 7º dia de início dos sinais e sintomas. O que a gente está vendo na prática é que a sensibilidade dos testes é maior quando a gente realiza ele a partir do 9º, 10º dia de início dos sinais e sintomas, mas a partir do 7º dia a gente já pode identificar o IgM. Na verdade, em alguns casos, alguns pacientes já apresentam IgM detectável a partir do 5º dia, mas não é o comum. E o IgG, geralmente a gente recomenda a partir do 14º dia após o início dos sinais e sintomas, mas ele já pode ser detectado a partir do 9º, 10º dia também, quando geralmente há uma coexistência dos anticorpos IgM e IgG. É uma ferramenta importante, interessante para a gente poder entender a dinâmica de transmissão. Do ponto de vista individual, não tem dúvida, quem não gostaria de saber se foi infectado por coronavírus ou não, e se já tem proteção, mesmo que a gente não saiba por quanto tempo contra o vírus, mas o fato é que não é possível a gente testar 200 milhões de pessoas de uma hora para outra. Algumas alternativas que estão em uso, depois não sei se vão ter acesso a essa apresentação, mas mostrando que hoje a hidroxicloroquina, a ivermectina, que é um remédio para piolho e vermes,
plasma de convalescentes, que é um estudo que está sendo feito, por exemplo, aqui no Rio, com a utilização de plasma de pessoas que já ficaram doentes, que se curaram, que têm altas concentrações de anticorpos neutralizantes. A azitromicina são todas terapêuticas ainda que estão em estudos. A gente não tem ainda evidências contundentes de benefícios versus malefícios de nenhuma dessas terapêuticas ainda. Apesar da hidroxicloroquina estar aprovado para uso a critério médico no tratamento de formas graves, e do plasma de convalescentes está permitido no contexto de pesquisa clínica, e a azitromicina em associação com hidroxicloroquina também é critério médico, a gente não tem evidências ainda de que esses tratamentos fazem mais mal do que bem em estudos clínicos bem conduzidos. Para finalizar um pouquinho sobre biossegurança, só para tirar algumas dúvidas, é uma confusão de quem usa luva, quem não usa luva. Primeira colunazinha aqui da mão, lavando, obviamente todo mundo vai lavar a mão. Agora, é importante que quem for fazer triagem, que, por exemplo, é recepcionista, segurança, que não conseguir manter essa distância mínima de 1 a 2 metros, utilize uma máscara cirúrgica simples, não há necessidade de utilização de luva. A gente está vendo em supermercado um monte de gente utilizando luva, depois contamina essa luva, vai no nariz, não consegue limpar a luva direito. Enfim, a luva não é indicada para esse tipo de coisa. Para aqueles profissionais que vão fazer avaliação e atendimento de casos suspeitos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, aí sim, a lavagem das mãos, utilização da máscara cirúrgica, a utilização da luva nitrílica ou luva de látex, a utilização do capote, de preferência impermeável, dependendo do que for fazer, em algumas situações o óculos, em algumas outras situações o face shield, para caso haja um risco maior de uma quantidade maior de secreção de líquido. Para aquelas pessoas que forem fazer procedimentos geradores de aerossóis, como, por exemplo, alguns técnicos de enfermagem, tal, que precisa, aí sim, da máscara N95, aí é a troca da máscara cirúrgica pela máscara N95. Do mesmo jeito, as pessoas que forem fazer manejo de pacientes críticos em emergência UTI, é recomendada a máscara N95, além de todos os outros procedimentos de segurança, além de todos os outros equipamentos de biossegurança. Um grupo que a gente sempre esquece, e eu esqueci de novo, são os profissionais que foram fazer a limpeza, que devem seguir as mesmas precauções dos profissionais de saúde. Profissionais de limpeza, às vezes, estão tão expostos quanto os profissionais de saúde. Devem receber os EPIs de forma adequada, da mesma forma que... Eu acho que eu botei depois. Lembrar só que a questão do uso do protetor face shield é interessante, principalmente nos casos que você tem grande volume de fluidos. Então, por exemplo, profissionais de saúde que vão fazer limpeza ou banho dessas pessoas, ou algum procedimento que vai gerar aerossol. É importante a utilização do face shield na intubação, na ressuscitação cardiopulmonar, tratamento de feridas, na aspiração traqueal, ventilação não invasiva, enfim. São algumas situações que o face shield, além de todos os outros equipamentos de biossegurança, são importantes. Era isso, e agora estou à disposição para o debate, para alguma pergunta que vier, alguma consideração. Obrigado. Ok. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Vitor. Nós temos aqui os colegas que estão presentes, pelo que eu estou vendo aqui pela identificação, são profissionais que trabalham em serviços de saúde mental. Tá? Trabalham principalmente em CAPS, alguns trabalham também em ambulatórios, mas são principalmente profissionais de CAPS. Nós temos também um médico de família que está aqui presente. Então, vamos imediatamente abrir para as perguntas direcionadas tanto ao Vitor quanto ao Alexandre. A gente tem aí o Alexandre, que trabalha na saúde do trabalhador na UFRJ, na CPST, que quer fazer uma pergunta. Ele escreveu aqui para a gente que, no que diz respeito à testagem, sobre a implementação deste processo em farmácias, há expectativas que essa estratégia seja relevante? Uma grande preocupação da testagem em farmácia era a questão da gente colocar no ambiente em que você tem pessoas não sintomático respiratória, e você levar a pessoa sintomática respiratória lá para dentro. Essa é uma preocupação inicial. Do modo como foi construído, com a utilização de testes rápidos de indivíduos assintomáticos, já assintomáticos há pelo menos 48 horas, essa pode ser uma estratégia interessante para quem quer realizar o teste.
Eu não diria que... Eu sou muito conservador quando a gente diz que o aumento da testagem tem uma correlação direta com redução de letalidade ou de mortalidade da doença. Por outro lado, eu acho que o acesso a testagens, sabendo das limitações dos testes hoje disponíveis, sabendo que o resultado negativo não necessariamente descarta a doença. Um resultado positivo é muito provável de que esse indivíduo tenha tido contato com o vírus. Pode ser uma alternativa interessante nesse momento, em que as pessoas não devem ficar procurando serviços de saúde para poder fazer isso, uma vez que o serviço de saúde tem pessoas sintomáticas, e aí o risco de contaminação é maior. Este pode ser um ambiente interessante, desde que preparado para poder ampliar a oferta de testagem, desde que feito com todo cuidado, com todos os critérios que devem ser respeitados. Boa noite. Se meu áudio estiver muito ruim, o Leandro pode dizer a pergunta. O Jonas é médico de família e vem percebendo um aumento dos óbitos domiciliares. Dada a última nota técnica do Ministério da Saúde sobre esse processo, ele pergunta se existe alguma previsão em relação à assistência nesses casos que eu entendi, então, dos óbitos domiciliares. Desculpa, complementando, é porque existe uma expectativa que a Secretaria Estadual responda auxiliando a atenção primária nesses óbitos domiciliares, né? Porque nem sempre a gente tem braço para fazer o atestado domiciliar, dependendo da situação. A questão dos óbitos domiciliares, Jonas, vem sendo um problema enorme hoje, porque não só pelos óbitos de Covid, mas a gente está vendo muito óbito domiciliar, porque as pessoas provavelmente estão evitando de ir ao hospital, e a gente está vendo um aumento do número de casos que o SAMU, por exemplo, chega e já cadáver. Esse número, pelas nossas contas, triplicou quando comparado ao período não epidêmico. Aqui na capital, por um acordo que foi feito, inclusive em função de uma decisão judicial, o SAMU está ajudando as clínicas da família no fornecimento da declaração de óbito nesses casos de óbito em domicílio. Então, fora do horário de funcionamento da clínica da família e nos finais de semana, o SAMU está se responsabilizando por isso. O problema não está aí. O problema está que, com esse aumento dos óbitos, veio um segundo problema. Você tem um número grande de famílias com hipossuficiência ou aquelas situações em que você não tem um reclamante, você não tem nem para quem dar a declaração de óbito. Esse talvez seja o grande gargalo nesse momento. Eu acho que a declaração de óbito, o fornecimento da declaração de óbito hoje se tornou um problema menor frente a isso, uma vez que as clínicas da família estão conseguindo atuar já fazendo isso no seu território e o SAMU está complementando de forma satisfatória. Boa noite, eu sou Érica, eu sou do CAPS AD Júlio César, que está em Santa Cruz. Eu tenho uma pergunta em relação aos equipamentos de biossegurança, os EPIs, para os profissionais, né? Nós somos um CAPS que até o início da pandemia a gente continuou com as atividades, né, assim, onde atende muitos usuários, muitos moradores em situação de rua, e aí a gente percebeu que tem se agravado, assim, os sintomas respiratórios para esses casos, né, e a minha pergunta vem no sentido de que quando foi colocado aí a questão do uso dos EPIs, né, assim, a Face Shield, a N95, a máscara cirúrgica, como é que a gente, enquanto profissional de CAPS AD, com o trabalho na rua, né, com os usuários de rua, como é que a gente pode pensar medidas de segurança para os profissionais que estão fazendo esse tipo de abordagem, né, assim, porque a gente vê, quando a gente vai para a rua, por exemplo, os casos, os pacientes, eles avançam na gente, eles abraçam, eles beijam, né? Muitos com sintomas graves respiratórios. Tivemos uma situação específica onde tivemos 2 óbitos, 2 casos onde a gente chamou o SAMU chegou muito tarde e acabaram falecendo, enfim. São casos que a gente vê que a assistência ainda está muito precária. Na verdade, o CAPS AD parece que ainda é o único serviço presente, né? E aí eu queria saber qual é o tipo de orientação para esses casos, assim, para os profissionais que não estão em UTI, né, mas estão ali muito presentes para estar dando suporte a esses casos, que a gente não sabe se está com Covid, se não está, enfim, para esses casos de mais vulnerabilidade que ficam no território. Tem outros colegas aqui,
que fizeram perguntas semelhantes. Eu acho que para o Victor e para o Alexandre Schepp, é uma questão central aqui para os colegas que trabalham em CAPS, seja a CAPS-AD, que tem trabalho na rua, né, que atende a população de rua, mas também os CAPS, que eu estou vendo outras perguntas aqui colocadas no escrito, que é como fazer, de fato, o uso do equipamento de proteção individual e quais são as medidas, de fato, porque, embora os CAPs hoje não estejam realizando as mesmas atividades presenciais normais de fora do período da pandemia, eles têm que realizar esses atendimentos, têm contato, fazem visitas, portanto, quer dizer, há uma dúvida sobre a questão do EPI mais adequado, né? Isso porque não é igual assim para todos os profissionais e não é igual para o funcionamento dos CAPs em todos os momentos. Claro, vocês não são tão familiarizados, nem Vitor nem Alexandre, com esse tipo de trabalho, mas eu acho que essa é uma questão central, não é? Então, não só como a Érica colocou, mas a questão da proteção, da biossegurança do profissional de saúde mental em atividade presencial. Eu não vejo diferença, Pedro e colegas, eu acho que o Alexandre talvez concorde, do trabalho do profissional de saúde mental na CAPS com outro profissional de saúde qualquer que tenha contato com o suspeito. É obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual. E esses equipamentos de proteção individual, a pessoa tem que passar por uma capacitação para seu uso, mínimo que seja, tem que ser orientado para isso. E a gente entende que, muitas vezes, o profissional de saúde mental ele não tem essa familiaridade com a utilização dos equipamentos, mas é essencial que ele os utilize. Eu lembro que o profissional de saúde dentre as atividades exercidas pelo profissional de saúde, a mais vulnerável. E o profissional de saúde mental não está fora desse grupo de profissionais. A colega falou muito bem, e a gente conhece, eu acompanhei várias vezes o trabalho, eu fui de atenção básica e sou formado em atenção básica, na atenção básica, pela própria prática, e sei muito bem do contato que as pessoas têm, que esses usuários do sistema, do CAPS, têm da proximidade, inclusive em relação pessoal, o carinho mesmo que ele recebe por parte dessas pessoas. Acho que foi Érica que colocou, que muitas vezes eles abraçam mesmo o profissional de saúde. E o profissional de saúde da atenção básica e da saúde mental tem essa característica de proximidade com o paciente maior que outros níveis de atenção. Então, eu acho que o equipamento de proteção tem que ser fornecido e a pessoa tem que ser orientada quanto a isso. Se não está sendo fornecida, ela deve buscar os canais competentes para fazer essa cobrança. O Alexandre, mais ou menos, colocou que tipo de equipamentos devem ser utilizados nessas situações, e são esses equipamentos que têm que ser usados. Caso não se consiga, que se busque formas de cobrar até mesmo por parte do Ministério Público ou da Defensoria Pública, o que seja. Mas esses equipamentos têm que ser fornecidos e vocês devem usá-los sempre que tiver o contato com o paciente. Isso, inclusive, vai mudar a forma de proteção daqui para frente. Porque todos nós estamos expostos a qualquer tipo de doença, transmissão respiratória, e a gente não se dá conta disso antes do aparecimento do Covid, né? E muitos de nós realmente tiveram problemas e complicações graves por parte de gripe, em função de gripe do H1N1 naquela época. Então, esse comportamento de utilização, essa rotina, tem que ser para sempre. Né? É o caso da tuberculose, por exemplo, é grande a incidência de tuberculose em profissionais de saúde, principalmente aqueles que têm contato no dia a dia com essas pessoas.
Então, de fato, é uma lembrança que foi colocada aí. A preocupação do Pedro, eu tenho certeza, quando ele colocou essa situação, essa questão da proteção individual como tema da discussão hoje, foi muito voltado para a proteção de vocês. Infelizmente, nós perdemos um companheiro, um médico jovem, ontem, que era um profissional de saúde mental e que estava na linha de frente. Enfim, isso acontece. E a perda de profissionais, enfermeiros, médicos, profissionais da limpeza, da segurança, da portaria, vem sendo bem maior do que na população em geral. E é uma doença grave, a gente tem que se proteger. A questão que tem que ser feita é exatamente avaliar qual é essa exposição de risco que está se tendo, né? Uma coisa que vai ser muito difícil, e eu não sou da saúde mental, mas imagino que deve ser muito difícil, como daqui para frente nós vamos manter essa humanidade que a gente tem todo paramentado. Imagina chegar numa pessoa com máscara N95, com óculos, com avental impermeável, com gorro, enfim, não é algo simples, mas dependendo do tipo de exposição é necessário. Então, o que tem que se avaliar é reorganizar os serviços de saúde, por exemplo. É óbvio que se eu não tenho um sintomático, se eu não estou atendendo um sintomático respiratório, uma simples máscara cirúrgica resolve o problema. Agora, talvez tenha que ser estabelecido aqui para frente, se for possível isso. É possível nos serviços, estou falando na rua, mas nos serviços fazer a triagem de quem é sintomático respiratório para poder definir o nível de bioproteção. Na rua, a gente vai ter que rever também. Talvez seja necessário a gente utilizar os equipamentos de proteção individual em excesso, digamos assim, por não saber que paciente é aquele ou o que ele tem naquele momento. Então, por aí mesmo. A gente não tem como fugir dessa mudança de paradigma atualmente. Mas que, na verdade, a gente vai ter que realmente tomar mais cuidado em relação à proteção em todos os níveis de assistência, não tem dúvida. É uma prática que a gente tem que adotar e que a gente vem aprendendo com o tempo. Eu, quando comecei na emergência, 40 anos atrás, a gente não tinha luva. A gente suturava sem luva. Pedro talvez lembre disso, né? Não tinha luva para todo mundo. Máscara era de pano, né? Quando tinha, né? E a questão foi realmente, através do próprio conhecimento em relação à segurança biológica, que foi sendo aprimorado e que foi levando a gente, em função inclusive das epidemias que foram surgindo nesse período, nos últimos 30, 40 anos, em que foi, enfim, a gente foi tendo mais atenção e cada vez mais aumentando esse raio de atenção, né? São situações novas que a gente tem que se proteger, buscar a proteção maior possível, logicamente, ao mesmo tempo em que a gente busca uma maior humanização da atenção. Realmente é difícil a gente sair com capote, óculos, face shield, não sei o quê, para atender na rua. Não vai ser necessário isso, a não ser em algumas situações. Mas que a gente tem que tomar mais cuidados, tem. E aí, realmente, nesse tipo de situação que a gente tem que viver, está passando por hoje em dia, em que a gente tem uma alta incidência de uma doença com alta letalidade, o que gera casos graves e de alta transmissibilidade, inclusive no local de trabalho, a gente vai ter que cobrar o fornecimento de equipamentos mínimos, sim. Tem uma pessoa que falou aqui sobre o Alexandre, pede uma opinião sobre as cabines de desinfecção que vem se propagando, né? Levando em conta que a Anvisa já emitiu 2 notas técnicas contrárias, assim como o Conselho Federal de Química, ele pergunta, levando em conta a possibilidade, inclusive, da contaminação aos usuários dessas cabines, pois muitos estão usando dióxido de cloro e demais agentes químicos que têm aprovação para a desinfecção de superfícies pela Anvisa e não usam em pessoas. Então, qual a opinião sobre essas cabines de desinfecção? E a Júlia de Noronha fala sobre a limpeza dos ambientes com muita circulação, como os CAPs. Quais seriam os procedimentos de limpeza importantes a serem adotados? A gente tem recebido muito pedido de parecer em relação à cabine de desinfecção, a gente está muito preocupado com isso,
porque os diversos produtos, a gente tem muita experiência com caminho de desinfecção para desinfecção de profissionais de saúde, lá na época do Ebola, todos paramentados, entravam dentro das cabines de desinfecção e desinfectavam a roupa e não o corpo. Imagina esses produtos, que podem ser produtos tóxicos, produtos alérgicos, entrando em contato com a superfície da pele de milhares de pessoas, a quantidade de problemas que eventualmente a gente não deve ter. E, efetivamente, a gente não tem estudos que garantam a efetividade desse tipo de ação. Então, o parecer é contrário para a utilização de uma forma geral. Situações específicas podem ser avaliadas, mas do jeito que está sendo colocado, realmente, eu acho que pode ser mais danoso do que trazer qualquer benefício em termos de diminuição de disseminação. Até porque essa não é a principal forma de disseminação de vírus respiratórios. Né? Então, não vai ser através de uma cabine de desinfecção que você vai conseguir evitar, no meu entendimento, a disseminação dessas doenças. Em relação à limpeza dos ambientes, o que a gente vai ter que ter um cuidado muito maior da utilização de substâncias que efetivamente tenham ação germicida, enfim, potente. Então, a história daquele paninho úmido talvez não seja mais a coisa adequada para os ambientes de saúde, mesmo aquele de baixo risco, como são os ambulatórios, por exemplo. Então, a utilização, por exemplo, da água sanitária, que é simples e barato, é um método eficaz de desinfecção que é muito pouco utilizado nesses locais, né? Então, talvez pegar um pouco das práticas hoje vigentes para os ambientes que a gente chama de ambientes de maior risco, digamos assim, possa ser uma saída interessante para a limpeza desses locais, que até então a gente não via risco nenhum, era como se fosse a sala da nossa casa. E hoje a gente está vendo que pode ser uma fonte importante de contaminação. Fica claro, na verdade, que esse assunto a gente vai ter que retomar, não é isso? As peculiaridades da questão da biossegurança no ambiente específico de trabalho da saúde mental e na forma de organização do trabalho de saúde mental. Estou de acordo que a gente tem que ter equipamento de proteção, mas eu acho que tem algumas coisas a mais a ser discutidas sobre em que momentos os pacientes que a gente atende não necessariamente são sintomáticos respiratórios, mas podem ser, quer dizer, a contaminação não é só por sintomático respiratório. Mas eu proponho, eu achei assim, eu proponho, vamos ver um encaminhamento em seguida, mas, Leandro, que você tomasse aí as perguntas que estão feitas e fizesse um resumo aí para o Vitor e para o Alexandre poderem fazer essas considerações finais. Muitas perguntas sobre equipamento, né? Que equipamentos utilizar, especialmente no contato aí com crianças, algumas, né, pessoas que trabalham em CAPSI. O Fábio, que estava perguntando, né? Algumas pessoas perguntaram aí sobre o diagnóstico positivo, a pessoa é afastada e quando para ela retornar, obedecendo os critérios, né? A partir de 8 dias dos sinais e sintomas, 72 horas de assintomáticos. Então, a saída, o afastamento do trabalho e o retorno é um do tema que aparece aqui. O Jonas fez outra pergunta aqui sobre o trabalho na clínica da família, que muitos pacientes são removidos para unidades de urgência, porém uma parcela discreta vem registrando como síndrome respiratória ou com o PCR coletado. As notificações vêm acompanhando apenas as internações nas urgências, o que desencadeia uma subnotificação pela baixa coleta de PCR nesses casos. É isso, assim, né? Eu tentei resumir aqui. Também, uma última aqui no caso de RT, de residência terapêutica, de moradores com sintomas compatíveis com Covid. Toda a equipe e demais moradores deveriam ser testados? Bom, eu peguei algumas coisas, Vitor. O Vitor complementa. Em relação à dinâmica de transmissão, geralmente os sinais e sintomas acontecem, em média, 5 a 7 dias, mas geralmente 5 dias após a infecção começam os sinais e sintomas, naqueles casos sintomáticos, obviamente. Um pouco mais de 90% das pessoas, em média, param de transmitir com 14 dias após o início dos sinais e sintomas. 100% após 3 semanas, quase 100%, chega muito próximo disso, após 3 semanas de início dos sinais e sintomas. Isso está muito relacionado a casos brandos, geralmente transmitem
por menos tempo, casos graves transmitem por mais tempo. Então, 14 dias é um período que a gente tem em torno de 90% a 95% das pessoas não transmitindo mais. Teve uma confusão aí da questão do 8º dia de voltar ao trabalho e tal. Para profissionais de saúde, o protocolo hoje do Ministério da Saúde se você teve sinais e sintomas sugestivos de Covid, síndrome respiratória, ou perda de olfato, perda de paladar, você no 8º dia, você pode fazer o teste rápido, desde que você esteja há pelo menos 48 horas sem sinais e sintomas. Se o teste der negativo, em tese você está apto ao retorno ao trabalho. Se o teste der positivo, você tem que ficar afastado de 14 dias, não é para voltar. Tá? Então é importante deixar claro isso. Para profissionais de saúde, a gente está adotando o período de 14 dias, mesmo com essa margem de erro, porque a gente precisa de força de trabalho. Mas a garantia é de 100%. Quanto à testagem de todo mundo que você teve contato, a gente só recomenda a testagem dos contatos íntimos e domiciliares. Então, eu tive contato com uma pessoa, não quer dizer necessariamente que eu tenho que fazer o teste. A gente fala de contato íntimo domiciliar. E hoje, no Ministério da Saúde, só fornece teste para contato íntimo domiciliar de idoso. A gente não tem teste para contato íntimo domiciliar de qualquer pessoa confirmada para a Covid. Acho que teve alguma coisa sobre residência terapêutica, se não me falha a memória, ou unidade de internação, seriam casos semelhantes a instituições de idosos, eu não sei. Mas, nesses casos, um sintomático, caso não seja possível fazer o teste, o ideal seria fazer o teste. Essa é uma situação de preocupação muito grande por parte da Secretaria de Saúde, eu sei, e por parte dos órgãos de controle do Ministério Público, a assistência às pessoas asiladas ou em situações que moram com várias outras pessoas. Nesses casos, tem que ser isolados, não tem jeito, deixar afastado da convivência, utilização de máscaras, naqueles casos mais leves, e, se for possível, a testagem. Mas a oferta de testes é baixa para essas situações, a gente tem certeza. O importante é que esses casos sejam monitorados pela atenção básica, a atenção básica local deve estar monitorando esses casos sempre, e no caso das comunidades, das residências terapêuticas, acredito que é a mesma coisa. Leandro, olha bem, Leandro, deixa eu só complementar uma situação. A residência terapêutica é uma situação muito peculiar, viu, Vitor e Alexandre, do campo da saúde mental, porque, na verdade, é uma casa onde vivem cerca de 8 usuários, que têm os cuidadores, usuários, na sua maioria, são usuários acima de 60 anos, e pode-se dizer, na verdade, que se trata de um contato domiciliar, e os colegas que trabalham em residência terapêutica têm relatado muito essa preocupação quando aparece um morador, né, sintomático, e aí, nesse caso, eu acho que o tratamento deveria ser um tratamento muito específico de testagem, de testagem de todos os moradores, etc. Mas que é um dispositivo muito específico da saúde mental. E alguém aqui que está nessa reunião trabalha em residência terapêutica, que está conosco aqui, porque eu poderia até falar rapidamente da sua experiência, né? Mas, olha, eu acho que não, porque não sinalizaram. Vamos deixar mais uma ou duas perguntas, por causa do interesse do tema, e em seguida nós encerramos. Boa noite, professor Pedro, aos palestrantes e a todos, né, na reunião. Eu sou Paulo Costa, assistente social do CAPS 2, em Mesquita. A pergunta que eu quero fazer é relativamente ao SUS, né? É um momento que a gente está vivenciando aí de tamanha gravidade, e nós até então, né, algum tempo aí, nós tínhamos aí uma saúde pública precarizada, os hospitais com atendimento precário, com fechamento de algumas clínicas da família. Enfim, esse momento, infelizmente, um momento de gravidade, eu pergunto, nós sairemos com o SUS fortalecido, apesar dessa pandemia? Vou deixar o Vitor é mais antigo que eu, vou deixar o Vitor responder. Rapaz, essa é a pergunta de $1 milhão, cara.
Eu queria, assim, eu tenho esperança, não só o SUS, mas, assim, por um lado, eu tenho esperança num movimento social mais forte, né, sem Sim. dúvida, mas eu não tenho esperança nesses próximos 2 anos em termos de investimento e de entendimento do que seja o SUS. Eu acho que a gente tem gente muito batalhadora, né, que vai levar isso aí adiante. O Alexandre é um deles, você, com certeza, Paulo. Eu acho que a gente está aprendendo muito com essa epidemia, assim, em termos de mobilização, inclusive, de luta. Acho que a gente vai sair fortalecido nesse aspecto, sim. Eu acho que a sociedade, de uma maneira geral, entendeu da importância do SUS. É ela que está sendo buscada, né? O SUS que está sendo buscado. Acho que o SUS nunca teve tanto no noticiário, hoje em dia, com um grau de sua importância sendo alavancado. Então, nesse aspecto, eu acho que a gente tem não só o SUS, mas todas as políticas sociais. Mas, assim, isso a médio e longo prazo. A curto prazo, meu amigo, eu acho que tem outras frentes de luta para seguir. Obrigado, Victor. Tem uma pergunta aqui sobre opinião sobre o processo de reprocessamento eu entendi que é das máscaras N95, que a Anvisa emitiu uma nota técnica que, na opinião do Alexandre, que está fazendo a pergunta, foi parcial. E eu vou passar a palavra para o Jonas, que vai tentar fazer uma última pergunta. Olha, gente, obrigado primeiro pela live, tá? Eu acho que muitas coisas ficam em aberto, porque a gente toca em muito assunto num tema tão transversal que nem esse. Eu queria saber a participação dos colegas em relação à discussão que está ainda um pouco incipiente sobre a fila única dos leitos de UTI, né? A abertura dos hospitais de campanha tenta sanar um pouco essa questão, mas a expectativa, pelo menos pela minha percepção e a percepção dos colegas próximos, é de que esses leitos de campanha não vão ser o suficiente para a demanda que a gente está percebendo nas urgências hoje públicas, seja a UPA ou seja a SER, né? E essa discussão tem ficado na pauta do Ministério da Saúde de uma maneira um pouco nos bastidores. Eu queria saber a opinião dos colegas, que têm uma visão epidemiológica mais panorâmica, sobre o que eles acham e como é que eles acham que vai caminhar essa discussão da fila única ou se isso de fato não vai se efetivar. Obrigado aí pelo espaço, tá bom? Eu agradeço. Obrigado, Jonas. Acho que a gente encerra as perguntas. Passo a palavra aí para o Alexandre e para o Victor, depois o Pedro faz o encerramento aqui da nossa reunião. Obrigado. Alexandre, pode começar. Eu achava que a outra pergunta era mais tranquila, era pior, e essa aqui é pior do que a outra. Eu vou ser honesto eu acho que foi o Alexandre que fez a pergunta, né? Eu não venho participando muito da discussão da questão da fila única, tá? A impressão que eu tenho é que os leitos privados também estão muito cheios. Na verdade, a gente fala de fila única, a gente misturar tudo e aí sim a gente colocar um critério único de internação. Eu sou muito reticente, eu não sei se a gente teria respaldo desse tipo de ação, inclusive no judiciário. Mas já partiu uma iniciativa aqui do Estado do Rio de Janeiro de fazer um chamamento público para a contratação de leito privado. Agora, aqui no Rio de Janeiro, os leitos privados também estavam com mais de 90% de taxa de ocupação. Então, é uma discussão complexa e eu não sei te dizer, honestamente, se isso vai avançar. Quer dizer, sair por todas as tangentes, né? Mas era isso. Eu acho que, assim, houve um avanço na central de regulação e na regulação dos leitos de maior complexidade. Está buscando ser uma regulação única. O município, a subsecretária do município, a Cláudia Lunardi, ela tem se empenhado bastante em levar isso adiante, que eu sei que eu estou acompanhando pelo Ministério Público. A gente está esbarrando muito com a falta de leitos e, por enquanto, esses hospitais de campanha
não estão respondendo. Se você colocar todos os leitos que estão planejados no hospital de campanha, vai ser de uma enorme ajuda. Mas a gente está com um problema já de sucateamento já de muitos anos. A quantidade de leitos indisponíveis nos hospitais estaduais, municipais e principalmente federais é muito grande. Quer dizer, a gente está construindo hospitais de campanha, mantendo leitos inativos nesses hospitais, principalmente os federais. Os federais não estão lotados nas suas emergências, nas duas emergências que existem, Andaraí e Jacarepaguá. Algumas enfermarias lotadas com Covid, mas grandes espaços fechados. E com um agravante. O Ministério da Saúde tem na sua força de trabalho um grande número de profissionais contratados por tempo determinado. Esses contratos estão terminando agora no dia 31 de maio. Se eles não forem renovados ou se não forem adotadas algumas medidas urgentes, a gente vai perder uma força que já vinha capengando, que são os federais. E vai necessitar de uma resolutividade maior por parte do Estado e do município. Enfim, em suma, a regulação, houve um avanço nessa pandemia, a nosso ver. Os leitos de terapia intensiva estão sendo regulados pelo município com alguma celeridade, mas não com o grau de resposta que a gente gostaria de ter, em função da falta de leitos, né, disponíveis. Essa questão da compra dos leitos hospitalares na rede privada esbarra na falta de oferta desses leitos. Essa rede está muito sobrecarregada também. E um dos contratos feitos parece que deu com uma empresa, parece que não foi adiante, por fraude ou por sobrepreço, alguma coisa assim. Quer dizer, então a gente ainda tem que estar lidando com essa situação de gestão, né, complicada, que a gente conhece já há bastante tempo. A gente terminou esse debate, não por acaso, falando desses problemas mais estruturais do sistema público de saúde e desses impasses políticos, né? São impasses políticos, eu acho que ninguém precisa aqui esconder o fato de que a condução dessa crise grave da pandemia do Covid-19 está sendo feito em meio a uma esquizofrenia das decisões no âmbito federal, âmbito estadual e âmbito municipal. Estou usando esquizofrenia porque é uma palavra que circula no nosso ambiente aqui, mas, de fato, há uma orientação que se contradiz muito a orientação federal com a orientação estadual e municipal. Isso é o pior dos cenários para conduzir uma tragédia sanitária como essa, né? Então, eu acho assim, é só um comentário final que eu queria fazer, porque, por exemplo, os leitos federais do município do Rio não necessariamente deveriam estar vivendo essa situação de subutilização. A questão, né, da fila única, eu concordo com o Alexandre que ela deve ser colocada também de uma maneira onde as limitações reais, tanto do setor privado quanto do setor público, sejam melhor dimensionadas, né? Nós estamos vivendo também uma insegurança quanto à qualidade da informação estratégica no campo da saúde, não é isso? Por exemplo, os hospitais federais serão ou não serão colocados à disposição, não precisa ser à disposição do Covid-19, mas se eles forem colocados à disposição de uma rede hospitalar de suporte que permita melhor utilização de outros hospitais para os casos graves do Covid, né? Mas, enfim, isso é só um comentário final. Eu queria agradecer muito, muito mesmo a participação aqui do Vitor
Berbara e do Alexandre Schepp. Acho que foi muito importante essa discussão. Fica claro para todos nós que é uma discussão que não termina aqui nesse debate, não é isso? Como está sendo feito, na verdade, em várias áreas. E eu queria agradecer a participação de todos que estiveram aqui, do Vitor e do Alexandre, e, de certa forma, também propor a eles que a gente mantenha uma conexão e uma colaboração no sentido de novas consultas que a gente possa fazer aqui em nome desse conjunto de profissionais de serviço de saúde mental que são vinculados aqui a essa prática. Eu expliquei para eles, quando fiz o convite, vinculados a um coletivo ligado a um projeto de extensão da UFRJ, que se chama Frente Estamira de CAPES. E a gente tem discutido essa questão de como manter esse serviço funcionando. Eles já vinham com dificuldades antes da pandemia, mas como manter esse serviço funcionando nesse contexto trágico, né, dessa pandemia. Acho que o debate foi muito bom e ficará, portanto, disponível aí para os colegas poderem acessar, e as perguntas que não puderam ser respondidas por razões de tempo e tal, serão encaminhadas também para o Vitor e para o Alexandre, para a gente poder seguir esse debate entre nós. Tá bom? Muito grato a todos, e aí podemos encerrar por aqui. Tá bom? Um abraço, então, a todos vocês.